Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje conversaremos sobre as tão comuns e frequentes infecções urinárias. O que são, como ocorrem, por que ocorrem, qual sua verdadeira gravidade e como a gente trata elas. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês assistem o vídeo aqui com frequência, se estão curtindo esse vídeo, vou pedir que deixem o like ali no vídeo e se ainda não me seguem, comecem a me seguir aqui no canal. Para mim isso ajuda e motiva bastante a seguir com a produção de conteúdo. Bom, vamos lá. As infecções urinárias é um termo geral para uma infecção que pode ocorrer em qualquer parte do trajeto urinário. Elas podem ser desde uma simples cistite, que é tão comum nas mulheres e com uma gravidade praticamente insignificante, até a pielonefrite, que é uma infecção do parênquima do rim, uma infecção que muitas vezes pode ser bastante grave, colocando a vida em risco e muitas vezes dando desfecho final à vida, ou seja, levando ao óbito. As infecções urinárias geralmente são causadas pelas bactérias do nosso intestino, as enterobactérias, as bactérias gram-negativas. E a principal causadora é a Escherichia coli, a E. coli. Disparado, ela causa entre 70 a 90% dos casos de infecção urinária. Por ser as bactérias do nosso intestino, do nosso trato gastrointestinal, as principais causadoras, as mulheres são muito mais afetadas por uma questão anatômica, né? A distância da uretra da mulher até o seu canal anal é muito menor do que a distância da uretra do homem até o seu canal anal. Porque o homem tem uma uretra muito maior devido ao pênis. Cistite, a gente tem uma característica bem interessante que esse cistite não causa febre. Então, infecção urinária febril, nós temos que sempre pensar numa infecção urinária mais grave, mais alta, renal, e não da bexiga. A bexiga, por ser uma víscera oca, por ser um órgão oco, né, que é apenas um balão mesmo, uma bexiga, como o próprio nome indica, que é o nosso reservatório de urina, os sintomas serão apenas, medicamente falando, disúria, que é dor para urinar, polaciúria, que é aumento da frequência urinária, e urgência miccional. Esses são os sintomas básicos da cistite. Então, dor para fazer xixi, urgência para fazer xixi, sensação de esvaziamento incompleto, tu vai no banheiro várias vezes por dia, saindo gotinha por gotinha, e sem febre. Isso quer dizer cistite, que aposto que uma em cada 3 mulheres já tiveram essa doença. E é uma doença que muitas mulheres têm com frequência. Em homem não é comum. Quando o homem tem isso, a gente tem que pensar em alguma outra coisa. Talvez uma infecção sexualmente transmissível, uma uretrite, ou uma prostatite, que é uma infecção da próstata que dá sintomas parecidos, porém bem mais graves e com febre associada. Mas a cistite, por definição, não vai ter febre. E tu vai tratar com antibiótico. Pode deixar antibiótico dose única, se for a fosfomicina. Pode deixar antibiótico de 3 a 5 dias, caso seja o Bactrim, caso seja uma quinolona, como ciprofloxacina ou norfloxacina, ou 7 dias se for a nitrofurantoína, 5 a 7, que é a macrodentina, tão conhecida. É um tratamento simples, usando antibiótico resolve uma doença que não tem maior gravidade, só pode dar uma complicação, que é a infecção urinária subir, sair da bexiga e ir para o rim. Nessa complicação é a pielonefrite, que é a infecção urinária alta, que é aquela infecção urinária mais grave. Aquela infecção urinária que, além de todos os sintomas de irritação da bexiga, como eu falei, dor para fazer xixi, urgência para fazer xixi, sensação de esvaziamento incompleto, também dá dor lombar de forte intensidade no lado renal afetado. O paciente que tem pielonefrite ele tem uma distensão da cápsula renal, acaba a cápsula ficando distendida, inflamada. Então o paciente vai ter muita dor e vai ter uma exacerbação da dor com um sinal semiológico que a gente faz, que é tu dar uma batida aqui na região lombar do paciente, uma batidinha nessa parte aqui, correto? O paciente pula de dor, ele decola no teto de dor, que é o chamado sinal da punho-percussão lombar ou sinal de Giordano positivo, que isso é patognomônico de distensão da cápsula renal. Pode ser causado por pielonefrite, no caso de um cenário febril, ou por ureterolitíase, o paciente que tem um cálculo renal impactado no ureter com
hidronefrose, distensão da cápsula renal pelo acúmulo de urina, ali vai ter também esse sinal positivo. Então, a infecção urinária basicamente se divide nessas duas gamas: dor, urgência, sensação de esvaziamento incompleto, dor pública ali, suprapúbica, desconforto, bom estado geral, sem maiores complicações, cistite. Em mulher ainda, cistite. Fechou. Antibióticozinho ali, dose única ou 3 dias, morta charada. Com esses sintomas, mais febre, dor lombar, náusea, vômito, mal-estar. Muitas vezes o paciente pode ficar muito doente mesmo, apresentando hipotensão, tremores de bacteremia, necessitando de internação e muitas vezes terapia intensiva, que é a pielonefrite. O rim é uma esponja, né? O rim é um órgão esponjoso que acumula sangue. Então, para a bactéria sair do rim e para a corrente sanguínea, é um abraço. É muito fácil. Por isso a pielonefrite pode ser tão grave. Porque para a pielonefrite virar uma infecção de corrente sanguínea, evoluir como uma infecção de corrente sanguínea, é muito fácil. Então é uma infecção bem grave que merece atenção. O tratamento, o germe, o principal germe causador da pielonefrite é o mesmo da cistite. Porque a pielonefrite é, digamos, a evolução da cistite. É a continuação. A cistite estava ali, não foi tratada, o corpo não teve força ou potencial de melhorar, resolver isso daí. A bactériazinha lá, desgraçada, pegou e subiu, acendeu o ureter e chegou no rim. Aí ela vai causar a pielonefrite, que é a segunda fase, o segundo estágio, a evolução, a complicação, o modelo mais moderno da cistite, que geralmente também 70 a 90% dos casos é causada pela Escherichia coli, e é uma infecção que é grave. Já pode tratar o antibiótico, tu já vai dar um antibiótico geralmente um pouquinho mais forte, como uma cefalosporina de segunda geração, uma aminopenicilina, ou até mesmo uma quinolona para esse paciente, se o paciente tiver condições via oral patente, porque o paciente com pielonefrite é um paciente que acaba vomitando muito, fica muito nauseado, muita êmese, vomita demais. Então, muitas vezes por isso o paciente tem que internar para receber antibiótico na veia. Mas caso esteja em bom estado geral, tenha uma via oral adequada, uma via oral pérvia, uma via oral patente, esse paciente pode muito bem tratar pielonefrite em casa, com qualquer piora, retornar ao hospital. Mas os casos que internam, daí tem mais ou menos 3 motivos, né? O principal, disparado, é via oral inadequada, paciente vomitando muito, não conseguindo tomar nada comprimido para via oral, porque se vomita o antibiótico perde eficácia, né? Então o tratamento é inefetivo e muito perigoso. O paciente que está com muita dor, dor refratária, necessita de medicamentos endovenosos para tratar a dor, também é uma situação de internação. Ou o paciente que está com infecção grave, sinais de sepse, tá? O paciente que está hipotenso, sonolento, alteração na função renal. Então, a pielonefrite é uma infecção bem mais grave, que pode complicar, além da bacteremia, da infecção generalizada, ela pode complicar com insuficiência renal aguda, abscesso renal, abscesso na coluna, né, que a gente chama de CIT lombar, que é um abscesso renal, pode apresentar extensão, né, se estender até a coluna e causar uma espondilodicite, né, que é um abscesso na região, no disco vertebral, que pode, em alguns casos, até levar a paralisia, né, perda de movimento das pernas, dependendo da topografia que tiver o cometimento da lesão. Então, é uma infecção que merece bastante cuidado, bastante atenção, né, sempre atentar a pacientes com sintomas urinários e febre, dor lombar, o sinal de Giordano, né, por percussão lombar positiva, como falamos. E o tratamento, geralmente tu vai usar os antibióticos de maior potência, maior espectro, né? Como falamos, cefalosporinas de segunda e terceira geração, fluoroquinolonas. Em alguns casos tu vai usar cefalosporina de quarta geração, vai usar penicilinas de amplo espectro, como a piperacilina, tazobactam.
e até mesmo carbapenêmico, dependendo do germe, né? Porque as bactérias gram-negativas têm alto perfil de resistência. Então, pessoal, uma conversinha breve sobre infecção urinária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pedir novamente para deixar o seu like aqui no vídeo e me seguir aqui no canal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.